Os Lusíadas, o gigante Adamastor de Luís de Vaz de Camões. Análise da obra. Inspirado em Homero Óvidio, o episódio do gigante Adamastor é o mais rico e complexo do poema, de natureza simbólica, mitológica e lírica. Ele se compõe de 24 estrofes. O canto 5 é da estrofe 37 a 60. Como se vê, há uma distribuição muito equilibrada das partes. Das 24 estrofes, 4 se designam a introdução, transição e epílogo. As 20 restantes, divididas ao meio, apresentam o herói da sequência. Tanto Vasco da Gama como o Adamastor aparecem como narradores e como personagens. No plano histórico, simboliza a superação pelos portugueses do medo do mar tenebroso, das superstições medievais que povoavam o Atlântico e o Índico, de monstros e abismos. Lembrando que naquela época, ainda mais na região europeia, era muito enfatizado o mito de que a Terra tinha um formato de disco, justamente por ninguém ter conhecimentos básicos sobre o oceano. Então eles acreditavam que se eles fossem até o final do disco, eles iam cair em uma ribanceira cheia de monstros mitológicos que iam devorar todos eles e todo mundo que estava ali no barco. Bom, Adamastor, um dos gigantes filhos da Terra, aproximou-se pela Tétis. Não correspondido, tenta tomá-la à força, provocando a coleira de Júpiter, que o transforma no Cabo das Tormentas, personificando numa figura monstruosa lançada nos confins do Atlântico. Este episódio é importante, pois nele se concentram as grandes linhas da Europa. Adamastor é um mítico gigante baseado na mitologia greco-romana, referido por Luís de Camões, Os Lusíadas. Representava as forças da natureza contra Vasco da Gama sob a forma de uma tempestade, ameaçando a ruína daquele que tentasse dobrar o Cabo da Boa Esperança e penetrasse no Oceano Índico os alegados domínios de Adamastor. É um nome atribuído a um dos gigantes, filhos de Terra, que se rebelaram contra Zeus. Fulminados por estes, ficaram dispersos e reduzidos a promontórios, ilhas e fraguedos. O seu nome surge certamente pela primeira vez com Sidônio Apolinário. Adamastor, um dos gigantes filhos da Terra, apaixonou-se pela Nereida Tétis, lançada nos confins do Atlântico. No canto 5, Vasco da Gama continua sua narrativa e tem como um dos principais acontecimentos a travessia pelo Cabo das Tormentas, com o embate entre portugueses e o gigante Adamastor, monstro mitológico que metaforizava o domínio das crenças do imaginário medieval no que tange aos elementos da natureza e dos territórios desconhecidos. De volta a Merlin, Vasco da Gama conclui o seu relato supervalorizando as ações dos portugueses, ao contrário do narrador Camões, poeta que lamenta o descaso do seu povo em relação ao gênero literário em questão, o poema. Como aponta o professor Alcir Pécora, do Departamento de Letras da Unicamp, Camões criticava o povo rude que não dava atenção das letras, afirmando que sem isso não dava para se ter uma nação coesa. Vasco da Gama prossegue a sua narrativa ao rei de Melinde, contando agora a viagem da armada de Lisboa a Melinde. É a narrativa da grande aventura marítima em que os marinheiros observaram maravilhados ou inquietos o Cruzeiro do Sul, o fogo de Sant'Elmo ou a tromba marítima e enfrentaram perigos e obstáculos enormes como a hostilidade dos nativos, no episódio de Fernão Veloso, a fúria de um monstro, no episódio do gigante Adamastor, a doença e a morte provocada pelo escorbuto. O canto termina com a censura do poeta aos seus contemporâneos que desprezam a poesia.